E assim, porque poucas coisas boas duram pra sempre, o inverno da nossa história chegou. Olha, não sei quantas vezes já aconteceu com vocês de repente tá lendo um livro, uma obra assim, e ter a certeza de que esse livro, essa obra, merece ser muito lida, muito lembrada, muito venerada pelos leitores durante muito tempo, sabe? É tipo mais ou menos aquela sensação assim de que, sei lá, o livro que você acabou de ler tem tudo pra ser um clássico moderno, alguma coisa do tipo, sabe? De tão especial que o negócio é. Olha, eu vou dizer pra vocês que tudo isso me passou pela cabeça quando eu li essa trilogia aqui, Travessuras da Minha Menina Má, do autor Otávio Bravo, publicada pela Chiado Editora. Como eu imagino que muitos de vocês já estejam fazendo link aí na cabecinha de vocês, sim, a trilogia foi inspirada na obra Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa. E eu vou dizer pra vocês que esse é um livro que tá na minha lista de leitura há mais de uma década, gente, sério. A história aqui é um romance de formação, né, que narra a saga, né, a trajetória desse protagonista chamado Vitor, desde a juventude dele no Rio de Janeiro até a velhice na Inglaterra. Claro, para quem conhece um pouquinho do livro do Vargas Llosa, essa trilogia também traz como ponto central a história do relacionamento entre o protagonista e essa mulher, essa garota chamada Duda, que é 20 anos mais nova que ele. E o Vitor, lembrando justamente dessa obra do Vargas Llosa, vai apelidar a sua amada de Menina Má. Não se trata assim só de uma história de amor pura e simplesmente. Na verdade não, na verdade é toda essa saga, toda essa jornada do protagonista, né? Como eu disse, é um romance de formação e também eu acho que é um panorama bem interessante assim das transformações que o mundo foi sofrendo assim ao longo dos anos. O livro 1 ele se passa entre os anos de 1984 e 2007, ou seja, todo o período antes do Vitor conhecer a Maria Eduarda, né, a Duda, e fala mais sobre mesmo a juventude dele, os anos de adolescência, né, as aventuras com os amigos, e sempre ali acompanhado do irmão mais novo, Kaique, que o Vitor tinha como um herói mesmo, sabe, como um ídolo. Fala também sobre a família dele, sobre o pai, que era um militar inglês, todo rígido, cheio de pompa, assim, e o irmão mais velho também, que sempre foi muito sensato, muito cabeça no lugar, que é o Marco Aurélio. Eles são jovens de classe média alta do Rio de Janeiro na década de 80. Então a gente percebe muito essa questão assim do preconceito velado, sabe? Aquele negócio que eu acho que é muito brasileiro, sabe? Especialmente para as pessoas que foram jovens na década de 80 e eu acho que na de 90 também. Aquele negócio de tipo, de você achar que você não é preconceituoso, mas que o preconceito tá ali no seu dia a dia intrincado, sem você perceber, sabe? Assim, nos comentários que você faz, nos termos que você usa. E é um tipo de preconceito que, querendo ou não, vai passando de geração pra geração, sabe? Meio que você aprende a se comportar desse jeito, a usar essas palavras. E às vezes nem tem noção que tá sendo preconceituoso, porque é uma coisa geral, sabe, da sociedade. Então isso fica muito claro aqui. Por se passar no Rio de Janeiro, a gente percebe um pouco também daquele conflito, né, entre os bairros, entre as regiões, as diferenças de classes. Ainda que nesse livro a gente vai conhecer um pouco da história da Maria Eduarda, sabe, da infância dela, da juventude, porque ela não teve, assim, uma infância muito fácil. E ao mesmo tempo a gente vai acompanhar muitas tragédias na vida do Vitor, tadinho. E a gente vai terminar esse livro, pelo menos eu terminei, com o coração muito partido, gente, muito, muito partido. Então a gente mergulha no livro 2, que se passa entre os anos de 2007 e 2013, e é justamente o período em que o Vitor conhece a Maria Eduarda, né, a Duda, a menina má, e eles mantêm um relacionamento. Aqui também a gente vai mergulhar um pouco ali nas profundezas da personalidade da Maria Eduarda, sabe? Ela não é uma pessoa fácil, ela é uma personagem muito complexa e por isso mesmo muito deliciosa, eu diria. Só que uma coisa bem interessante aqui também é que a gente vai ter uma visão unilateral dela, porque tudo é narrado em primeira pessoa pelo Vitor, então a gente conhece a Duda pelos olhos do Vitor, sabe? O fato é que, assim, a Duda vai ser o céu e o inferno do Vitor, assim, literalmente. O jeito como ele olha pra ela, o jeito como ele analisa, e a gente também, né, a gente vai julgando a Duda o tempo inteiro. Isso meio que me fez lembrar um pouquinho da Capitu, sabe, do Machado de Assis. Isso porque, assim, ela é revelada pra gente como uma personagem muito ardilosa, muito ambiciosa, até um pouco estrategista, sabe? Mas também ela é aquela personagem que deixa a gente muito em dúvida, sabe? Ela é muito controversa, ela é muito indecifrável também, muito misteriosa, também por isso que a gente conhece ela pelos olhos do Vitor.
E ela é muito escorregadia, assim, no momento que você e o protagonista também acham que vão alcançar a menina, ela simplesmente escorregou pelos seus dedos, já tá em outra, já tá em outro lugar do mundo, inclusive. A Duda, eu não simpatizei muito com ela, sabe, na verdade. A presença dela nos livros é maravilhosa, com certeza. A história é única por causa dela. Mas eu o tempo inteiro senti aquela raiva da Duda, sabe? Principalmente, assim, por tudo que ela fez e porque a história tem muitas reviravoltas. Então o Vitor, ele tem muitos altos e baixos. Então vai chegar uma hora, assim, que a vida pessoal do Vitor, a carreira dele, a própria dignidade dele, assim, como pessoa, como ser humano, vai ter uma queda incrível por causa da menina má. E por outro lado, né, assim, o meu sentimento com relação ao Vitor, né, o protagonista, foi muito misturado, assim, sabe? Porque tinha horas que eu tinha muita pena dele, muita dó, mas tinha horas que eu falava, meu, sai dessa, para de dar cabeçada, sabe? Então, às vezes dava um pouquinho de raiva, sabe? Eu acho que isso é muito gostoso, assim, no livro, quando você começa a ter uns sentimentos, assim, umas coisas meio, sei lá, fervendo, assim, pelos personagens, sabe? Uma espécie de ebulição, porque é isso, né? Os personagens têm que provocar você, o livro tem que provocar você, pelo menos comigo eu gosto que seja assim. Eu mal sabia o que me aguardava no livro 3, que é esse daqui, gente, é o mais grossinho de todos eles, e ele se passa entre os anos de 2014 e 2053. Gente, o que é esse livro? Sério, vou contar um negócio pra vocês. Porque assim, gente, nesse livro aqui, o Vitor vai chegar literalmente, assim, no fundo do poço. Quando ele não é assombrado, assim, pelo fantasma da menina má, sabe? Pelas lembranças do relacionamento deles. É a própria presença dela que de vez em quando dá as caras na vida dele e atrapalha tudo, sabe? A sensação que dá é que ele morde a sopra, né? Ela vem, faz uma cagada muito enorme com ele, aí depois ela desaparece, não sei o que, depois ela volta, tenta arrumar as coisas, ele acha que tá tudo bem, mas na verdade não. E olha, eu vou contar pra vocês, se tem um herói nessa história de verdade, na verdade são dois heróis, né? Um deles é o Marco Aurélio, que é o irmão mais velho do Vitor, né? Vocês lembram que eu falei lá do livro 1? E o Leonardo, que é um amigo mais humilde, assim, que ele tinha no grupinho de amigos, era o carinha que sofria um pouco de preconceito e tal. E ele vai, sei lá, ele vai ter uma vida muito bonita, muito brilhante, sabe? Então os dois, eles vão ajudar muito o Vitor. E sem eles, com certeza, o Vitor não teria sobrado pra terminar de contar essa história. Muitas coisas acontecem com o Vitor, mas ao mesmo tempo, muitas surpresas lindas também aparecem na vida dele, sabe? A sensação que a gente tem, né, terminando a trilogia, é aquela coisa um pouquinho melancólica, sabe? Mas ao mesmo tempo serena. A gente começa a rever na nossa cabeça todos os acontecimentos dessa vida, né? Que a gente acabou de acompanhar aqui, que é a vida do Vitor. E a gente percebe que tudo o que aconteceu com ele, né? Todos os altos e baixos, todas as quedas, enfim, tudo aquilo teve um sentido, sabe? Teve um porquê. Aí mesmo que a gente se pergunte, será, ele precisava passar por tudo aquilo mesmo? A resposta é óbvia, não precisava, sabe? Por muita coisa ele não precisava ter passado. Mas ao mesmo tempo, a gente também meio que é confrontado com aquela pergunta também, né? Quem somos nós pra julgar a vida de alguém, pra julgar as escolhas de alguém, os sentimentos de alguém? Isso é uma coisa que acontece o tempo todo na vida real mesmo, sabe? O tempo todo a gente tá pensando e julgando e falando, não, porque se fosse eu faria diferente, porque não sei o quê. Na verdade a gente não sabe, né? A gente não sabe porque cada um sente de um jeito, cada um olha de um jeito, cada um vive de um jeito. E tem muitas coisas que eu amei muito em Travessuras da Minha Menina Má. O livro é muito bem escrito, sabe? A linguagem, inclusive, que o autor usa, ela é um tantinho mais rebuscada do que a linguagem que a gente está acostumado, né, nos livros e tal. São aqueles livros que a gente vai lendo e tem vontade de anotar vários quotes, tipo, fica tudo cheio de post-it, sabe? O meu não fica porque eu anoto os quotes no celular, gente. Outra coisa, assim, que me agradou em cheio foi que o autor, ele entra em vários detalhes. Então, assim, se você é um leitor que gosta de obras mais descritivas, esses livros, com certeza, vão agradar vocês. Os personagens, eles são muito bem desenvolvidos, muito bem construídos. Eu gostei muito, assim, do arco, né, principalmente do protagonista. E uma coisa também que eu gostei, óbvio, é que os livros são narrados em primeira pessoa e a visão do Vitor é muito visceral. E, né, falei que tinha muitas coisas que eu tinha amado muito nessa trilogia, mas uma delas aqui
é que os personagens eles passam por muitos lugares pelo mundo. Fica então, gente, registrada a minha dica, minha recomendação de leitura aqui, Travessuras da Minha Menina Má, trilogia. Se você por algum acaso tem algum pé atrás com relação à literatura brasileira, a autores mais novos, gente, este é um claro exemplo de que a nossa literatura tem coisas muito boas, autores muito talentosos. Lembrando também que eu coloquei aqui na descrição do vídeo o link de onde vocês podem encontrar esses livros. E eu acho bacana esclarecer que, assim, essa trilogia, apesar, né, de ser uma trilogia, não são 3 histórias, é como se fosse um romance único, mas dividido em 3 volumes. Então, assim, cada livro ele não se encerra em si mesmo, né? Assim, é uma história que vai continuando e o final mesmo a gente só vai ter com o livro 3. E pra finalizar, gente, se vocês quiserem conhecer ainda mais sobre os livros, sobre os personagens e tal, eu recomendo muito que vocês visitem o site da trilogia, que é www.travessurasdamiameninamá.com.br, que além das sinopses, a gente tem os perfis dos personagens, tem um mapa do mundo, assim, e tem os lugares por onde os personagens passaram. E quando a gente vai passando o cursor por cima, a gente consegue acompanhar, né, esses lugares que os personagens estiveram, né, as descrições deles, as partes dos livros, né, os quotes que mencionam esses lugares. Então é muito bacana, especialmente depois, né, que a gente termina de ler a trilogia. Então a gente já conheceu todos aqueles lugares, já conheceu todos os personagens. É isso então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, que vocês tenham se animado a conhecer essa trilogia. E é isso, se vocês curtiram, deem um like aqui nesse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e de voltar toda semana. E eu deixo aqui um beijão pra vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.